Oi, pessoal, bem-vindos a mais um BVcast. Hoje a gente está começando o terceiro episódio da segunda temporada e eu tenho o prazer de dividir a apresentação aqui comigo, a Aline Soriani. Bem-vinda, Aline! Oi, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse dia especial, que a gente vai falar sobre um tema que é muito importante no BV e acredito que em toda empresa, que é saúde e segurança no trabalho. E segurança, todo mundo sabe, é um dos absolutos do BV e é tratado todos os dias como uma prioridade pra gente. A Aline não é a nossa única participante hoje, comigo eu tenho também a Neuza. Neuza é a nossa nova diretora de QHSE do Bureau Veritas e o Douglas, que é nosso gerente de QHSE, que vieram aqui com a gente hoje para a gente falar mais sobre esse tema. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, contando um pouquinho de vocês, da história de vocês, algumas curiosidades, enfim, para o nosso público conseguir entender um pouquinho mais sobre a história. Bom, então, meu nome é Neuza Miranda, trabalho na área de saúde, segurança e meio ambiente já faz bastante tempo. Iniciei a minha carreira como estagiária em 98, ainda na Kodak, né, na antiga Kodak, para quem conhece. Fui uma das pioneiras, na verdade, nessa área, porque em 1998, 99, não existiam muitas mulheres nesse cargo de segurança. E era uma posição muito, assim, masculinizada, então você via muitos homens, né, ocupando essas posições de saúde, segurança e meio ambiente. Então, eu fui uma das pioneiras, na verdade, a primeira da empresa, né, do grupo como um todo. Entrei como estagiária, depois fiquei aí por 7 anos, né, passei por técnico em segurança do trabalho, trabalhei nas operações, fiz trabalho de campo e depois fiz a minha graduação em engenharia química, fiz a minha pós-graduação em engenharia de segurança, então eu segui sempre nesse caminho. E aí migrei para outras empresas de grande porte também, multinacional, então minha carreira toda sempre foi focada, né, desde essa época na área de saúde, segurança e meio ambiente. Passei por multinacionais de grande porte e entrei na BV aí em novembro, né, do ano passado, para contribuir aí, fazer parte do grupo e melhorar a cultura de segurança da empresa. Muito bom. E uma curiosidade sobre a Neuza, que as pessoas geralmente não sabem. Bom, eu sou uma fanática por séries, então eu gosto muito de assistir séries. Assisto séries quando eu tô fazendo janta, assisto séries quando eu tô no banheiro. Então eu tô o tempo todo assistindo alguma série. Uhum. E aí meu marido sempre comenta, você tá o tempo todo assistindo uma série? Sim, porque eu acabo uma, já emendo outra. Gosto muito de séries de investigação criminal, então é uma coisa que as pessoas, né, ficam assim, até meio assim, de ouvir falar, porque a gente trabalha na área de segurança, mas uma das coisas que eu gosto das séries de criminais é o processo de investigação. Uhum. Então, isso me chama muita atenção e as técnicas de investigação que eles usam nas séries policiais, criminais, eu acabo trazendo um pouco para as investigações de acidentes. Então, quando acontece uma ocorrência, um acidente, eu lembro, né, das técnicas ou dos comportamentos, porque me instiga bastante o conhecimento do comportamento humano, assim, de como funciona a mente humana, até por questões de desvios. Então, eu acho que isso também é um pouco... Está um pouco relacionado com o meu trabalho diário, né? De sempre. Mas é uma coisa que eu gosto muito. E qual a sua série favorita? De todos os tempos. De todos os tempos... Ai, são várias, eu assisti tantas. Tantas séries, vamos ver. Ai, como é o nome daquela que teve o... Meu Deus, esqueci que eles usavam umas máscaras. Jogos Mortais. Não. Você chegou a assistir que eles assaltavam um banco, usavam máscaras La Casa de Papel. La Casa de Papel. Muito boa. Essa é eu acredito verdade. que foi a que eu mais gostei, assim, que eu ficava vidrada, assim. Aí essa assisti com meu marido, que ele gostou também. A gente assistiu a inteira, assim, juntos, e era um negócio que ficava vidrada. A Thames era fã também. Eu era muito fã, eu gostei muito dessa. Eu assisti, acho que em um final de semana eu assisti a temporada inteira. Muito bom. Boa. Bom, é um prazer ter você aqui com a gente Muito hoje, obrigada, Neuza. obrigada pelo convite. Douglas, conta você então um pouquinho pra gente também da sua história e da sua trajetória.
Legal. Sou Douglas Gouveia, né? Sou gerente de QHSE do corporativo aqui do BV. Estou aqui há 6 meses, tá? E eu comecei há 16 anos atrás, essa trajetória de segurança do trabalho. Na verdade, eu fui influenciado pelo meu tio, 2 tios, eles também já trabalhavam na área, né? E minha mãe também. Minha mãe, por incrível que pareça, era dentista do trabalho, que é uma profissão que a gente não vê muito aí na área de segurança, né? A gente vê muito médico, né? Engenheiro, enfermeiro, mas dentista do trabalho, eu acho que eu só conheço minha mãe. E aí eu me formei em engenharia ambiental, fiz um curso, uma pós em gestão e auditoria ambiental, fiz a pós em segurança do trabalho, higiene ocupacional, fiz um MBA em gestão de negócios e recentemente terminei uma outra pós em ESG, né? Então, durante esse processo meu aí, eu acabei também tendo uma oportunidade de, pela faculdade que eu fazia engenharia ambiental, de representar meu curso lá no Vale do Silício, né? Participei de um projeto lá junto com o pessoal para levar ideias novas, né? Fazer um startup lá. Fui pela faculdade na época. Sou muito apaixonado pelo que eu faço, gosto muito. E acho que é isso. E uma curiosidade do Douglas, que as pessoas geralmente não sabem também. Olha, normalmente as pessoas elas ficam abismadas quando eu falo que eu gosto muito de MMA. Eu não sei por quê. Mas eu sempre acompanhei muito MMA, gosto muito de luta. E não gosto tanto de série, né? Série pra mim é só quando é série mesmo de ação, que senão eu durmo. Mas. E também eu acho que eu já viajei pra quase todos os estados do Brasil. A trabalho ou não, meu pai é balonista, né? Aqui coloca o balão de ar quente, né? Então, Que quando era legal. criança, a gente viajou muito pra cima e pra baixo aí. E desde pequeno eu viajo, pego muita estrada, gosto muito de viajar. E acho que eu já conheço o Brasil todo, com exceção do Acre. Nossa, 3 curiosidades já do Douglas. Sua mãe, Perfeito. seu pai e também que você gosta de MMA. Eu nunca imaginava, porque você é uma pessoa tão calma e serena E eu acho que é por isso que e gosta de MMA. Mas muito bom. A gente hoje, como a gente comentou, o tema do nosso podcast é saúde e segurança no trabalho. E aí, pra gente começar a conversar, eu vou trazer um dado pra vocês, pra gente começar a falar também do básico. O que que significa isso? Alguém que nunca nem pensou que existia essa área dentro de uma empresa, o que que ela precisa saber? O dado que a gente trouxe para vocês hoje é que o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil registrou em 2022 mais de 612 mil notificações de acidentes relacionadas à jornada de trabalho. A gente olha esse número, acho que imagina que é um número muito alto, né? E apesar aí de ter tido uma queda histórica nos últimos anos, a gente escuta de vocês, inclusive, o tempo inteiro, que a gente ter informação e continuar falando sobre esses tópicos é o que faz a gente conseguir diminuir essas notificações, esses acidentes diários. Durante esse mês também, acho que uma super curiosidade que a gente pode trazer para o pessoal que está assistindo a gente em casa é que esse mês ele é dedicado também à saúde e segurança do trabalho, em especial para trazer todas as homenagens também às pessoas que já passaram por algum tipo e foram vítimas de algum acidente do trabalho, mas também para a gente trazer a conscientização do porquê isso é tão importante. Pensando nisso, eu queria que a gente começasse muito do básico, né? Dentro do BV, em outras empresas, a gente chama essa área, ela tem o costume de ser abreviada em siglas, e no BV especificamente a gente chama de QHSE. E aí, Neuza, eu queria que você explicasse pra gente o que que é essa sigla, por que que ela existe, enfim, conta um pouquinho pra gente. Sim. Bom, o QHSE, na verdade, é uma sigla em inglês, né? Quality, Health, Safety, Environment, que quer dizer qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. E que algumas empresas falam SHE, HSE, XI, né? Porque algumas englobam a área de qualidade e outras não. O Bureau Veritas, ele engloba a área de qualidade. Então, é realmente o departamento, né? Ou a área que cuida da saúde, segurança, meio ambiente e qualidade de uma forma geral, né? Dos colaboradores. Muito bom. E Neuza, conta pra gente, como você vê a evolução do tema segurança no Brasil hoje nas empresas?
Olha, a gente teve uma evolução grande, eu diria que o nível de conscientização, ele até, né, por incentivo do governo, campanhas e até por fiscalização, é lógico que a gente tem aí uma oportunidade muito grande de melhoria. Eu diria que esse número de acidentes, talvez, esse número de acidentes relatados não são os números reais, porque a gente acaba tendo muitos outros acidentes que não são relatados. E então, a oportunidade de melhoria nessa área é muito grande ainda. Mas é lógico, eu que estou na área já há mais de 20 anos, eu vejo essa evolução, assim, uma evolução muito boa, porque no passado a gente tinha muito mais acidentes, né? Tinha muitos acidentes. Então, os acidentes, na verdade, eram tratados até com mais naturalidade. Então, às vezes as pessoas falavam, faz parte da atividade, né, tá relacionado com a atividade. Então, eles achavam que você perder, por exemplo, a audição, trabalhando num ambiente de ruído, e aí essa é uma das mudanças que a gente teve de conscientização, que você ganhar um adicional de insalubridade, por exemplo, por estar exposto a um ruído, era bom. E aí as pessoas olhavam mais pelo lado do dinheiro do que realmente pelo lado da saúde. Então a gente costumava dizer que as pessoas eram pagas para ficarem doentes, né? Você é pago para você possivelmente ter uma perda de audição. Então isso foi mudando ao longo dos anos, né? E a gente trabalhando aí em proteções, né? Proteções coletivas, que você, na verdade, você não protege só a pessoa, você protege o grupo de trabalho para evitar essas exposições e evitar essas doenças. Então, no passado, era muito natural. Hoje em dia, já não é tão natural. Um pouco, realmente, por incentivo do governo, pelos programas, pela cobrança, e também por essa questão de conhecimento, né? Então as pessoas estudaram mais, hoje tem informações muito mais assim, disponíveis, né? Antigamente, o Douglas não é dessa época, mas a gente andava com uma NR, que são as normas regulamentadoras, um livro da NR, né? E aí a gente fazia as observações nessa NR, que esse livro ele era atualizado constantemente, então você sempre estava com a versão desatualizada, e aí você tentava, né, Pegar um pegar pedacinho dessa área. você pegou um pedaço das atualizações, então a gente já usava esses livros, né? Livros mesmo, com as NRs para verificar as não conformidades, para verificar o que a empresa tinha. Hoje tudo digitalizado, ou seja, você vai na internet, você acha de tudo, então a informação chega muito rápida. Você tem né, os contatos, então hoje a gente tem informações até fora do Brasil. Então, empresas que são multinacionais, elas acabam tendo muitas referências também de fora, então de boas práticas, de procedimentos, de políticas. Então, tem toda essa influência, né, da digitalização, da globalização, da E a internet. mudança geracional também, né? Isso Novas gerações no mercado de impactou trabalho. muito na nossa área para melhora. O Brasil, na verdade, ele sempre foi referência, né, na parte normativa, né? As NR sempre foram vistas aí como bem rígidas, né? E isso, de certa forma, ajudou o Brasil a ter um padrão, né, mais homogêneo dentro das empresas, né? E recentemente houve alterações, né, nas normas regulamentadoras, e também a gente teve aí a entrada do E-Social, que ajuda o governo a monitorar, e isso vem aí mudando nos últimos anos, né? Então acho que o Brasil está começando a pegar um caminho mais um caminho melhor, né? E também, como a Neuza falou, né, hoje a gente está aberto para muita multinacional, e as multinacionais acabam trazendo não normas, né, mas metodologias externas, né, do Japão, dos Estados Unidos, né, e a gente acaba agregando elas aqui, e isso acaba juntando com a normativa brasileira, acaba que a gente vem desenvolvendo, né, um pouquinho Uma mais. curiosidade interessante para mim, que eu não sabia que o Brasil era uma referência em normativas. Eu também não sabia. Muito bom. Muito legal. E né, esse conjunto de normas regulamentadoras, ele é muito antigo, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha referências nossas com requisitos mais rígidos que referência internacional. Então, a gente usava, às vezes, assim, se a gente falar de limite de exposição, a agentes químicos. Então, a gente tinha as duas referências, mas a do Brasil, em alguns pontos, eram mais restritivas. Mas são normas escritas há muito tempo. Exato, assim, tem as duas mãos, né? Às vezes o Brasil é mais rígido, às vezes é lá fora, né? E eu sempre vim de multinacional, então a gente sempre recebia auditoria das pessoas de outros países, e eles chegavam aqui, eles olhavam coisas simples que a gente faz aqui, que eles não faziam lá,
né? Então a gente às vezes pensa que lá fora o pessoal é muito mais maduro nesse sentido de saúde e segurança, mas aqui no Brasil também a gente tem uma certa maturidade, sim. E em muitas coisas o pessoal lá de fora aprende com a gente, né? Curiosidade super legal. E nós sabemos que esse é um tema muito denso, né? Então, o que a gente queria de vocês agora são algumas dicas de como a gente pode tratar o tema saúde e segurança de uma forma mais leve para os colaboradores, para que também a gente possa levar essas boas práticas para as pessoas no dia a dia. Eu acho que a forma mais simples de você levar dicas ou até recomendações, sugestões, e quando a gente fala de saúde, né, e segurança, a gente está falando de prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais, é você realmente levar a informação de forma clara, objetiva, relacionada à atividade que a pessoa faz, ao risco que a pessoa faz. Então, quando você faz um treinamento ou uma instrução, até uma instrução técnica, ou uma análise de risco da atividade, você tem que ser muito específico e falar daquela atividade, daquele risco que ele está exposto. Então, não adianta eu fazer uma análise, por exemplo, de risco genérica e aplicar, por exemplo, a empresa inteira, que você vai acabar perdendo os detalhes lá da operação, ou seja, de como ele faz a atividade. Então, o empregado ele tem que estar envolvido nessa identificação do risco, ele tem que fazer parte do processo. Então, a forma mais fácil de fazer isso é junto com a pessoa, junto com o empregado, com a pessoa que faz a atividade. Ele precisa fazer com você, né, com os profissionais de saúde e segurança em meio ambiente, toda a identificação dos riscos. E quais são as oportunidades que você tem de fazer aquela atividade de forma correta. Então, treinamentos claros, instruções claras, que ele faça parte do processo, que ele faça com você, né, os programas, então, levantamento de dados, de oportunidades. Eu acho que esse é o caminho mais fácil. E o líder também, né, falando aí já de liderança, ele tem que estar envolvido, ele tem que fazer parte também desse processo, ele precisa conhecer os riscos dos funcionários, ou seja, o líder ele tem um papel muito importante e uma responsabilidade muito grande, porque ele é o contato direto com o empregado, muitas vezes. A gente não tem um corpo né, de segurança aí grande que dê conta de falar com todos os funcionários. Então, o líder tem essa responsabilidade e o contato direto com o empregado. Então, o líder tem que ser treinado também. Ele precisa ter informação para ele poder repassar a informação e, quando necessário, parar a atividade ou corrigir o que precisa ser corrigido. Então, o líder tem um papel fundamental nesse processo. Ótimo ponto você ter falado desse papel dos líderes, né, Neuza? E como é que esses líderes podem influenciar também os colaboradores ao cumprimento desses regulamentos, aos processos de segurança? Como que funciona isso no dia a dia de uma operação? Como eu falei, o líder tem um papel importantíssimo, né? No dia a dia, ele precisa fazer um contato com o empregado, ou seja, ele precisa saber se o funcionário está bem, ou seja, esse contato diário com o funcionário é muito importante. Se ele tem as ferramentas adequadas para o trabalho, se ele tem o EPI adequado, se está em perfeito estado, né, de uso, se ele tem os treinamentos que ele precisa ter para desenvolver a atividade dele, se ele está apto para a atividade, aí a gente já está falando muito especificamente de programas, né, do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que realmente é o exame que ele faz, né, uma consulta, para saber se para aquela atividade ele está apto, ou seja, ele tem condições né, de saúde para executar aquela atividade, por exemplo, uma atividade de trabalho em altura ou de espaço confinado, qualquer atividade que tenha riscos, né, ele precisa estar apto para aquela atividade. E o líder, ele tem esse papel de fornecer, né, e garantir que o empregado tenha todas essas ferramentas, treinamentos, qualificações, aptidão para exercer aquela atividade. O líder ele é a peça fundamental, né? Na verdade, ele conhece melhor do que ninguém os funcionários, né? Ele é mais próximo ali da operação, né? A gente tenta ir para a operação muitas vezes, a gente tenta acompanhar, a gente tem canais de contato, né? Rápido, mas o líder ele é a pessoa a pessoa da ponta lá que de fato tem ali a vivência, né? Então o empregado ali da ponta ele sempre vai olhar para o líder dele. Então, se o líder dele não estiver preparado e não souber orientar ele naquele momento, talvez passe. Ele não vai ter tempo, talvez, de chegar até o QHSE para fazer uma pergunta de uma atitude que ele vai tomar ali na hora, que ele tem que pensar rápido. Então, o líder, a gente precisa preparar o líder cada vez melhor. Ele é essa ponte, a ponte principal entre o QHSE, que é uma área que apoia ali, né, que traz a orientação técnica,
né? Somos profissionais que conhecem de fato, só que a gente tem que, de uma forma bem leve e tranquila, treinar e orientar o pessoal lá da ponta. E o líder sempre está ali para facilitar, ele é um facilitador para a gente aí. Então, E- sem o líder, a gente não consegue avançar muita coisa, não. Adicional a isso, eu acho que o líder ele tem que ser o exemplo. Uhum. Então, ele precisa ser o exemplo a ser seguido. Se o líder faz alguma coisa errada, algum desvio, o empregado possivelmente ele vai olhar e vai falar: ah, eu também posso fazer porque o meu líder faz. Então, ele precisa seguir os procedimentos, ele precisa ser o exemplo. É como a gente fala, né? Os filhos seguem os exemplos dos pais. E o líder, nesse sentido, ele tem esse papel de pai, assim, né? De ter que passar a orientação, instruir, treinar e fazer o certo. Porque se eu como líder, né, e agora tô dirigindo e tô falando no celular, dirigindo, muitas vezes acontece isso, né, de um empregado ligar para o líder ou o líder ligar para o empregado. Se o supervisor, o líder, ele tá dirigindo falando no celular, possivelmente o empregado também vai achar que pode fazer. Então, ele tem que ser o exemplo desde o começo. Ele tem que ser o exemplo em falar, olha, eu não dirijo falando no celular, porque é perigoso, né? A gente sabe, da legislação não te deixar fazer isso, é proibido, é perigoso. Tem muitos acidentes que acontecem por isso. Então, eu preciso ser o exemplo. Eu não posso fazer isso e eu também tenho que instruir os meus empregados, né? As pessoas que reportam para mim a não fazer. E dar a possibilidade para eles também não fazerem. Porque quando eu ligo para um empregado e ele está dirigindo, e eu sei que ele está dirigindo, eu estou induzindo o empregado a fazer um desvio. Uhum. Porque possivelmente ele vai olhar e falar, meu líder está me chamando, então eu preciso atender. Precisa atender. Sim. Então, qual que é a instrução? O líder precisa falar, olha, se eu te ligar e você estiver dirigindo, não atenda. Pare no lugar seguro e me retorne a ligação. E também dá segurança para esse colaborador de tomar essa decisão, né? Exatamente. Eu colocar minha segurança em primeiro lugar e parar o carro ao invés de atender a ligação. Isso. Então, esse liderar, por exemplo, né? Liderar pelo exemplo, eu acho que é muito importante. Eu diria que é uma peça fundamental do nosso programa, do sucesso dos nossos programas, porque os empregados sempre vão olhar o que o líder está fazendo. Uhum. E sempre vão seguir o que o líder está fazendo. Então, se o líder é uma boa influência, se ele tem um bom perfil de prevenção, né? Se ele entende o absoluto, Se né? ele entende o nosso absoluto na prática, possivelmente os empregados também vão fazer o mesmo. E eu acho que, assim, um aspecto muito pessoal antes de entrar no BV, eu não tinha tanto contato com operações, né? Eu sempre fiquei mais do lado corporativo. E aí eu não entendi, assim, eu tinha um pouco de dificuldade de relacionar por que o corporativo também tem um papel importante no meio de tudo isso. E aí, eu nunca, antes de BV, assim, 4 anos que eu tô no BV, eu nunca tinha parado pra pensar em segurança antes disso. Assim, era uma coisa, isso vai acontecer daquele jeito e etc. E aí, é engraçado como a gente traz isso pra nossa vida também. E você faz isso através dos líderes, vendo seus colegas, como é que eles se portam em certas situações. Eu lembro de pensar em um dos primeiros eventos que eu fui do BV, a gente fez uma abertura de segurança, né? Então tava todo mundo ali num espaço, olha, essas aqui são as saídas de emergência, enfim, toda aquela abertura de segurança que a gente fazia. Eu lembro de pensar, gente, eu achei que a gente fazia isso em cinema só. Gente, como a gente faz isso em evento corporativo também? Então a gente vendo que aos poucos e vivendo isso no dia a dia, também faz uma diferença absurda para as pessoas, porque elas vão criando esses mecanismos mentais de que, olha, eu tô nesse ambiente, mas tô aqui, posso estar relaxado, posso estar tranquilo, um dia a dia normal, mas eu tenho que estar atento para X e Y situações também. Então, acho que pontos super relevantes que vocês trouxeram. Um dos desafios do QHC é exatamente estar presente. Só que como a gente não consegue dar presente em 100% dos colaboradores ou das atividades, a gente precisa usar os líderes, por exemplo, para poder auxiliar a gente com isso. E a gente tem uma dificuldade muito grande em balancear atividades de campo e atividades administrativas, né? A gente tem muita parte burocrática, legislação, documentação, programas, laudos, mas a gente não pode perder a mão também da parte de campo, de estar ali no dia a dia com o funcionário. Então, um QHC que não vai para campo, por exemplo, ele provavelmente não vai cumprir com o seu objetivo e meta, né? Então, por isso que a gente precisa cada vez mais ali ter essa aproximação com a liderança, até para eles acionarem a gente, né? Então, se eles acionam a gente fica feliz porque a gente sabe que eles estão preocupados e estão buscando, né?
entender vocês como aliados, né? Exato, É a gente super precisa ter importante. resposta para tudo, né? Eles É. podem consultar E sempre. você falou uma coisa muito importante, né, Tamires, porque a segurança, na verdade, a prevenção, né, quando a gente fala de segurança, a gente fala de prevenção, ela não é feita com um programa, com um treinamento, ela é feita todo dia. Todos os dias você precisa falar. Então, eu sou uma daquelas pessoas que defende, assim, que a gente tem que aprender segurança para a vida. E desde criança. Porque você tem muitos acidentes que são acidentes domésticos, que podem ser evitados. Sim. E, de uma forma geral, todos os acidentes podem ser evitados. E aí, quando a gente fala que pode ser evitados, não é o que eu posso fazer para evitar, mas é que, de uma forma geral, alguém poderia ter feito alguma coisa para evitar. Então, a gente tem muitos acidentes domésticos, assim, terríveis, que a gente poderia evitar se as pessoas tivessem mais conhecimento mesmo de prevenção de acidentes. E é uma coisa que você leva para a vida, você tem que... As empresas fornecem, né, com esses programas as informações e as pessoas absorvem e levam para a vida, porque os riscos que você tem no ambiente de trabalho, às vezes você encontra também na rua. Então, se eu estou dirigindo a trabalho, em algum momento também estou dirigindo pessoalmente, né, por motivos pessoais. Como você falou, você vai em um local, se você já tem esse conhecimento de saída de emergência, se acontecer um incêndio, para onde que eu vou, que são as instruções que a gente passa no início do evento, você possivelmente vai, quando você chegar num lugar, você vai olhar, poxa, onde está a saída de emergência? Eu já faço isso automaticamente. Quando eu chego no hotel, eu já vou olhar onde está a saída de emergência, a porta. Você integra isso na sua vida pessoal, né? Sim, por quê? Porque os eventos acontecem. Então, se você estiver num lugar e tiver um incêndio, você vai ter técnicas, né, informações para você sair dali, para você se proteger. Então, a gente fala muito de saúde e segurança no trabalho, que é o nosso tema, mas é saúde e segurança para a vida. Então, o nosso objetivo, no final das contas, é que a pessoa absorva isso, que ela entenda que isso é para ela, que é para a proteção da vida, da saúde dela, e que ela use isso no trabalho, mas também que leve para a vida dela pessoal, né? Exato, é até um privilégio para a pessoa que está trabalhando, ela tem ali um curso, ela tem profissionais, né, que ajudam ela na vida profissional e na pessoal. Normalmente uma pessoa na vida pessoal não vai procurar um curso de Sim. segurança, né? Então, quando a pessoa tem ali um time de QHC profissional, ajudar ela dentro da empresa, né? Mas também ela leva isso para fora, ela está sendo sábia e levando os conhecimentos para dentro de casa. E aí evita acidente doméstico, entre outros aí que... Eu acho que vocês falaram super, assim, não tem... É difícil você dividir. Entrei na empresa, seguro. Saí da empresa, não olho mais. Então, são exercícios legais, assim. E aí, por curiosidade, você falou que você entra no lugar, você já olha ali, que você já tem seu olhar treinado pra ver onde é a saída de emergência. O que mais vocês fazem hoje que vocês se pegam e falam, nossa, eu sou muito de segurança, eu paro e eu fico pensando Andar com o nisso. celular na mão. Andar com o celular na mão? Mas por quê? Não, sei porque dentro da fábrica normalmente não pode andar com o celular digitando para evitar acidentes, né? E na rua você vê muito isso. Então, você vê muito, a gente identifica muito isso. É muito fácil para a gente, profissionais de segurança, identificar esses riscos no dia a dia, né? Então, a gente sempre está olhando e está vendo os desvios que dá Quem vontade anda até de de registrar. metrô em São Paulo sabe disso, que muita gente anda na escada rolante com o celular Pois e é, causa pois é. acidente. Causa Exato. acidente, não presta atenção. Não, verdade. escada é um outro tema que você tocou aqui para mim, assim, né, uma das nossas facilidades, né, que foi criada aí para subir e descer, tanto escada fixa como rolante, mas as escadas são extremamente perigosas. Então, quando eu vejo escada, eu sempre estou segurando o corrimão, porque acontece muitos acidentes. Então, tanto a escada fixa como a escada rolante, né? Escada rolante também, se você precisa segurar no corrimão da escada rolante, você precisa estar atento, porque já aconteceu da escada travar e a pessoa cair. Então, tô sempre atenta com essa questão eu estou sempre procurando o corrimão, onde tem corrimão para eu segurar. E outra coisa é bueiro. Assim, eu não piso em bueiro, em caixas de bueiro, tampas. Porque eu já vi muitas pessoas caírem em caixa, em bueiro. E eu tenho pânico, assim, de imaginar que eu vou cair dentro de um buraco e vou ficar ali dentro do buraco. Eu tenho, assim, fobia de lugares fechados. Então, eu não piso em tampa de buraco em bueiro. E a minha filha, que tem 4 anos, ela aprendeu isso. Então, ela olha e fala, é perigoso, né, mamãe? Então, ela não pisa também, ela pula. Ela sempre pula as tampas de bueiro e sempre tá se desviando, assim, das caixas, porque eu já vi muitos acidentes. A gente tem, né, nas operações também acidentes desse tipo, de que as pessoas pisaram na caixa e você não sabe se tá inteira, se tá quebrada.
Então, isso é uma coisa que eu evito fazer. Não, muito bom. Ótimas curiosidades também pra gente pensar. E é uma outra coisa que eu sempre penso é que a maior parte das pessoas, elas nunca acreditam que vai acontecer comigo. Então elas veem um acidente bom e falam, ah, isso nunca vai acontecer comigo, não ia deixar isso acontecer comigo. Só que a gente também tem que estar preparado, porque num dia que você tá mais distraído, alguma coisa que possa acontecer, então espero que não aconteça, mas a gente tem que estar preparado um dia se acontecer. Sim, assim, eu acredito em prevenção. Eu sou uma pessoa da prevenção. Então, a minha vida inteira trabalhando aí na área de saúde, segurança e meio ambiente, né, qualidade, com prevenção. Então, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Tem algumas pessoas que vão discordar, mas eu acho que os acidentes são preveníveis e eles são evitáveis. Então, assim, tem algumas coisas, lógicas, as pessoas falam, foi uma catástrofe. É lógico, vão ter eventos que são eventos naturais, que realmente o homem ele tem uma interferência indireta ou direta ao longo dos anos, mas quando você tem, né, furacões, tempestades, esse tipo de coisa. Mas todos os outros acidentes, de uma certa forma, eles são evitáveis. Então, quando cai um avião, é alguém que não fez uma manutenção correta, é alguém que não passou uma instrução correta. Então, assim, Pulou uma etapa. pulou uma etapa. Então, você tem meios de você prevenir os acidentes. E aí as pessoas às vezes falam, mas eu não podia evitar o acidente. Possivelmente você não podia evitar, mas outros podiam. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia que eu posso minimizar o meu risco de sofrer um acidente? Então, você pode fazer muitas coisas. E as pessoas, elas se expõem muito. Então, tanto no trabalho como fora, as pessoas, elas cortam caminhos, elas dão um jeitinho, que a gente tem um jeitinho brasileiro, né? De fazer as coisas, gambiarras. Então, assim, a maioria dos acidentes, quando a gente vai investigar, a gente viu que teve alguma falha humana, assim, que foi alguma coisa que alguém deixou de fazer ou alguma coisa que a pessoa fez mal feito. E né? muitos acidentes dão avisos que são ignorados. E quando Sim. a gente ignora muitas vezes, a gente sabe às vezes que vai dar algum problema, mas continua ignorando aquilo até que realmente dá, né? Exatamente. Então, os acidentes, eles dão sinais, assim. Quando você vai fazer a investigação, você acha várias causas lá, antecedentes ao acidente, né? A gente costuma usar algumas técnicas de investigação e achar a causa principal, que é aquela causa que você tira, o evento não teria ocorrido. Mas você vai achar várias causas contributivas. E dentro dessas causas contributivas estão os sinais. Então, eu vou dar um exemplo claro que eu acho que fica mais... quando você fala de operação ou de atividade mais operacional, um pouco mais complicado de explicar, mas um exemplo simples do trânsito. Se você passar no farol vermelho todos os dias, você está se expondo e a sua probabilidade de sofrer um acidente é muito maior. Vai aumentando conforme... Então, você aquele cálculo, né? Exposição versus o risco e a probabilidade. Então, a probabilidade de você, uma hora, passar no sinal vermelho e encontrar com outro carro do outro lado é muito alta. Uma hora você vai sofrer um acidente. Você pode fazer várias vezes isso e não acontecer nada. Contar com a sorte, que alguns acham que existe sorte. Eu acho que existe prevenção. Ou você pode parar no sinal vermelho e não passar. Então, você tem formas de prevenir acidentes, né? E de todos os acidentes que você mencionar, de alguma forma, alguém teria uma possibilidade de fazer alguma coisa para prevenir. É por isso que todos os acidentes que a gente investiga, eu nunca encontrei um acidente que não teve uma falha humana, né? Uma condição insegura, uma atitude insegura, mas sempre que a gente vai investigar um acidente, a gente tenta buscar ali as boas práticas, né? As lições aprendidas. E normalmente a gente acaba caindo nisso, né? De alguém pular uma etapa, como a Tamiris falou, de alguém ter não conhecido o procedimento, e aí a gente usa isso para poder divulgar novamente. A gente treina, a gente orienta, a gente cria fluxos, né? Mas se o funcionário ali no final das contas, ele sabe que o farol é vermelho, não pode passar, ele avalia o risco, e no final das contas a decisão sempre é dele. Então, se ele vai se expor ao risco alto ou não, ele vai colocar a vida dele em risco, né? Então, pessoas inteligentes acho que evitam ao máximo se expor a risco, né? Acho que é meio... E esse olhar atento de vocês é muito importante, tanto da equipe de QHC dentro das empresas, quanto do próprio colaborador. Ter sempre esse olhar atento para os riscos, né? E tentar evitar ao máximo a prevenção em primeiro lugar, né, Neuza?
Exatamente. Então, é seguir os processos, né? Eu falo que segurança não tem assim, não tem mágica, né? Você precisa seguir os processos, você precisa entender o que você está fazendo, prestar atenção, né? Não pular etapas, como o Douglas comentou. Se alguém escreveu, se alguém disse que era daquela forma, a forma correta de ser feita tem que seguir. É lógico, sempre vão ter aquelas coisas que saem e a gente, né, o Bureau Veritas como uma empresa de serviço, você está exposto a situações de risco que às vezes o próprio o local ou, né, o sítio do cliente ele te oferece, né, acaba agregando esse risco adicional. Mas aí a gente tem as políticas de análise, né? Analiso o risco, eu identifico o risco e eu tenho direito de recusa, ou seja, eu tenho o direito, e aí eu puxo um pouquinho mais para responsabilidade, eu tenho o direito e a responsabilidade de não me expor, de parar o trabalho, de comunicar, é lógico que eu não vou parar o trabalho e falar, não vou fazer, então esse não é o objetivo, né? A gente presta serviço, a gente tem no final das contas que atender o cliente, então a gente precisa parar, verificar a melhor forma de fazer, corrigir e voltar a fazer com segurança. Então, não é parar o trabalho e não fazer, não, é fazer com segurança. Mas eu preciso parar uma atividade que eu vejo que eu tenho um risco ali, um potencial de sofrer um acidente. E isso, tanto para mim como para um colega de trabalho. Aí, se eu estou vendo uma situação de risco também para outra pessoa, uma situação de risco que foi gerada ou que a pessoa está ali exposta, eu tenho também essa responsabilidade de parar, de falar, olha, de instruir, de proteger a vida das pessoas. Então, eu tenho a responsabilidade de proteger a minha vida e também a vida dos meus colegas de trabalho, seja ele quem for. O BV tem até uma ferramenta interessante chamada 2 minutos para minha segurança, né? Que sempre antes de iniciar uma atividade, o colaborador preenche ali e ele avalia o que eu vou fazer, minha atividade, tem um checklistzinho ali, mas esse momento não é para preencher o checklist apenas, é para você avaliar, né? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer, se tem alguma coisa ali que pode me levar a aumentar o risco, né? Então, o BV também se preocupa muito com essa questão, né? E são 2 minutos que, assim, são só 2 minutos que podem, assim, evitar muitos e muitos acidentes. E as pessoas, enfim, tem que ter esse cuidado que 2 minutos não vai parar muito seu tempo, não vai E onerar pode a sua salvar a vida dela. atividade. Exato. Acho que esse é um X que a gente precisa trazer. E aí, já puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado de comunicação também, que a gente está aqui, né, para vender nosso peixe, uma das maiores interações que a gente tem hoje como time de comunicação e como time de QHSE é garantir que a gente está conseguindo, assim, falar de forma diária e comunicar para os nossos colaboradores sobre segurança, sobre atitude segura, sobre o que é o stop work que a gente estava comentando. E aí, para isso, o BV, alguns anos atrás, a gente criou o programa BV Seguro. Esse programa, ele existe muito para que a gente consiga passar a sensação também e conseguir instruir os colaboradores de que essas regras, elas existem para a segurança do colaborador. Não são simplesmente checklists que a gente precisa cumprir e pronto, e acabou, mas que essas regras existem como guias e realmente formas de orientar para que as pessoas não percam a vida ou não tenham atitudes inseguras a troco de pular uma etapa ou ganhar 2, 3 minutos. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre a importância de ter essa comunicação assertiva, mais leve, mas que da mesma forma a gente conseguisse que as operações, enfim, os nossos colaboradores entendessem que a HSI como um aliado, não como só um impositor assim, de regras. Exatamente isso. O QHC, na verdade, é um setor que ele conversa com todos, não é só com comunicação, não. A gente conversa com RH, com operação, com financeiro, com todos os setores, né? E por isso que a gente tem o BV Seguro. O BV Seguro é olhando internamente a segurança, né? A gente tem muitas normas externas, a gente tem muita legislação, e dentro a gente também tem nossos procedimentos, os nossos fluxos, né? E por conta disso a gente tem aí o BV Seguro, né? Que traz aí falando da parte de comunicação, né? Traz essa parte de campanhas, de comunicação, de documentação, tudo para o público interno nosso aqui. E a gente está cada dia mais aí evoluindo nesse tema, né? A gente sempre está buscando melhorar nossas ferramentas para chegar aí no
um objetivo comum, que é o BV como todo, que é acidente zero, né? Segurança é um tema que ele é muito associado ao ambiente de atividades operacionais. Mas a gente sabe também que existem riscos dentro do ambiente corporativo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente de quais são os exemplos de cuidados especiais que a gente pode tomar dentro desses ambientes. Normalmente, os maiores riscos estão em campo, né? Estão na atividade de que executa, né? E muito menos na atividade administrativa e hoje também com home office, né? Mas, por exemplo, no home office a gente tem muitos riscos, né? Que às vezes a gente não considera. Mas a gente tem que entender que o home office também é um trabalho, né? E que a gente também deve seguir ali os mesmos valores, o absoluto do BV, que é segurança, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, não sei. Uma pessoa que mora numa casa e acaba descendo ali com o notebook num braço, né? Segurando um copo no outro. Isso tudo aí pode contribuir ali para um acidente, né? Os acidentes que ocorrem dentro de casa, talvez a gente não tenha esse monitoramento ainda tão eficaz, tá? Mas, de fato, é um ponto a ser avaliado. Aí o BV, ele preza muito por isso, a gente faz muitas campanhas, a gente faz treinamento, orientação nesse sentido da atividade administrativa, porque não é só ali o risco de acidente imediato, mas também a gente tem a parte ergonômica, né? A gente tem a parte ali psicossocial também, muitas vezes. Então, assim, um tema muito, muito importante aqui, que o BV também, ele trabalha muito forte sobre isso daí. Abordando também um pouco essa questão que você falou da saúde mental do colaborador dentro do home office, né? Isso também aqui é HSE. Também é saúde, também a gente monitora, a gente tem aí programas de psicólogos que ajudam a gente, né? E é um ponto de atenção, sim. É uma coisa mais nova, né? Porque normalmente a gente separa ali entre riscos ambientais, que é físico, químico e biológico, e tem os riscos ocupacionais, que também entram como ergonômico e psicossocial. Então, psicossocial é uma coisa mais nova, mais difícil de mapear, porque eu costumo dizer que é mais fácil a gente lidar com processo e com máquinas do que com pessoas. É mais fácil a gente proteger um funcionário de um acidente mecânico, né, do que um problema É uma psicológico. complexidade Muito mais maior. complexo e envolve outros tipos de profissionais, não é só um técnico de segurança, um engenheiro, mas precisa da parte de medicina, de acompanhamento psicológico também. Mas a gente também monitora isso daí, a gente atua em cima para trazer mais saúde e segurança para os nossos colaboradores, né? E dentro dos escritórios, quando a gente está falando, né, do colaborador que vai, se desloca, quais as dicas que vocês dão para manter a segurança? Primeiro acho que o trajeto, né? Vamos começar pelo trajeto. Que eu acho que é muito importante. A gente, quando sai de casa pela manhã, ninguém sai de casa falando, hoje eu vou me acidentar, certo? Então, hoje eu vou bater o carro, hoje eu vou torcer o pé. Não, ninguém fala isso. Todo mundo acorda e fala, hoje eu vou trabalhar e vou voltar para casa mais cedo para descansar. Mas eu acho que é importante já ter esse olhar atento desde quando a gente sai de casa. Então, assim, prestar atenção realmente no trajeto. Se eu vou de carro, estar atento ao trânsito, dirigir realmente e esquecer essa maquininha da distração aqui, né? Deixar ela desligada, não deixar no vibra, porque o vibra também faz barulho e aí você quer olhar quem tá mandando mensagem. Então, se atente àquilo que você tá fazendo. Se tá dirigindo, concentre-se em dirigir. Porque outras pessoas estão distraídas. Então, se você está distraído, são duas pessoas distraídas. A possibilidade de um acidente é muito maior. Se tem uma pessoa que é outro motorista distraído e você está atento, é muito mais fácil você sair de uma situação de risco, né? De uma condição de um acidente. Se você vai de ônibus, também os cuidados são os mesmos. Fique atento, não leve celular na mão, porque a gente sabe que tem assalto. Espere o ônibus parar, porque a gente tem muito acidente quando a pessoa vai descer do ônibus e ela torce o pé. Então, assim, a hora que for descer do ônibus, tome cuidado na hora que for descer onde vai pisar, a altura. Então, faça as coisas com calma, né? Não corra, porque correr também causa acidente. As pessoas às vezes correm e torcem o pé e caem. A gente tem muita queda do mesmo nível. Estou falando assim um pouco mais dos acidentes. A gente tem muitos acidentes de trânsito, né? E muitos acidentes de queda do mesmo nível. O que é? A pessoa está correndo, a pessoa torce o pé, ela está distraída, está falando no celular. Então já se atente aí, né? Nesse trajeto. Se eu vou de metrô, né? De ônibus, então fique atento, né? Porque a atenção, ela na verdade é uma prevenção dos acidentes. No escritório,
a gente tem todos os procedimentos, né, de emergência. Se o alarme tocou, eu preciso sair, eu preciso seguir essas orientações de evacuação do prédio. Se eu tenho um ambiente de trabalho organizado, a possibilidade de você ter um acidente ali, um tropeço é menor. Então, eu mantenho seu local de trabalho organizado, sem caixas, sem fios, né, onde você trabalha. Procure fazer pausas. Então, as pausas são muito importantes. Se eu chego no escritório de manhã, então, as pessoas que costumam ficar muito tempo no computador, elas acabam tendo mais dor, né? Dor no corpo, dor nas costas. Então, faça pausas, né? Durante o dia. Busque uma água. Então, tome água durante o dia. Eu sou adepta à água, tomo muita água. Então, tomar água também faz parte da prevenção de doenças. Fique atento, né, à sua carga horária, ou seja, a gente já tem aí um controle de horas extras, mas o excesso do trabalho também traz, né, problemas de irritação, cansaço. Então, dentro do escritório tem a questão da ergonomia, né, a gente precisa ter ali uma postura adequada, ter, né, os equipamentos corretos para trabalhar. Eu preciso estar numa postura correta, porque se eu ficar torta o dia inteiro, né? Possivelmente eu vou ter um problema na coluna aí. Então, tem várias coisas que eu preciso seguir também, não é só na operação, né? Mas a gente tem também dicas de prevenção de acidentes, de doenças dentro da área administrativa. E hoje, nosso trabalho administrativo, assim, tem né, uma carga, assim, muito grande, tanto em casa quanto no escritório. Você passa muito tempo na frente do computador, né? Então, tome cuidado. Se eu comecei a ter uma dormência na mão ali, já é um sinal de que alguma coisa está errado. Se eu comecei a ter uma dor, o corpo ele emite sinais. Se eu comecei a ter uma dor, é porque alguma coisa já está dando errado. Então você para, faz alongamentos, né? Dá uma esticada, faz uma pausa, toma uma água, que isso faz parte também da prevenção de acidentes. Eu já até ajustei minha postura aqui. Eu falei, ela já se ajeitou. Assim. Vou me ajustar. Nós temos dentro do BV um núcleo de saúde também, né? Então, assim, sempre que o colaborador precisa de uma orientação ou tratamento aí, alguma coisa mais sentido de saúde, tá com dor, a gente tem uma pessoa ali para poder orientar, né? A gente tem uma clínica de medicina ocupacional também para dar esse apoio pra gente, né? Para conversar com o colaborador para evitar que agrave, né? Então, como a Neuza falou, né? Preste atenção aí. A gente tem procedimentos dentro do BV que orienta como ter um trabalho mais de escritório, né? Mais saudável, mais seguro, né? Então, a gente tem vários procedimentos orientando pausas, enfim, né? Então, E para finalizar, a gente não poderia deixar de falar de um tema que está super alinhado com os valores do BV, que é o ESG. Queria que vocês dessem alguns conselhos sobre como a segurança e o ESG caminham juntos quando a gente está falando aí sobre as empresas, né, e a segurança nas empresas. a parte de ESG, ela é bem importante também, né? Ela está bem em evidência no mercado, não só nacional, né, mas todo mundo, né? E, na verdade, saúde e segurança, eles também entram ali, né? Às vezes a gente vê ali a sua parte de meio ambiente, social e governança, mas a saúde e segurança, ela encaixa ali na parte do social, né? Porque quanto mais saudável o nosso colaborador tiver, quanto menos acidentes a gente tiver, mais a gente está contribuindo para o social. Então, tem sim muito da parte de saúde e segurança dentro do ESG, tá? Também tem a sigla específica ali para meio ambiente, mas aí a gente acaba contribuindo de forma bem direta, né? Para o ESG aí, na sigla como um todo. Muito bom. A gente tá, como a Aline comentou aí, caminhando para o final. Antes da gente encerrar o nosso podcast, eu queria que vocês pensassem em uma última mensagem. Que se as pessoas, de tudo que elas escutaram hoje, de tudo que elas aprenderam com vocês, qual seria a última mensagem que vocês gostariam que elas levassem com elas no final desse podcast? A minha mensagem final faça de tudo para você manter a sua saúde, né, e a sua segurança, ou seja, para você ir para o trabalho e voltar para casa, se não da mesma forma, melhor do que você foi. Então, assim, a gente está aqui realmente, né, nosso departamento de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente trabalha para isso, tem essa missão, né, de fornecer informações, técnicas, programas para ajudar as pessoas a aplicarem isso, fazerem isso, né, e terem esse resultado no final do dia. E o que a gente espera é que as pessoas tenham também essa consciência de que
é importante a parte, né, dele, da pessoa, porque a minha segurança é minha responsabilidade. Então, no final das contas, quem tem que se proteger é a pessoa. A gente fornece informações, a gente dá instrução, treinamento, mas a decisão final de se proteger, né, de fazer a coisa certa é da pessoa. Então, assim, faça a coisa certa, se proteja, porque no final do dia você vai voltar para casa seguro, você vai voltar para casa com segurança, sem acidente. A gente só sabe o quanto traz, né, de problema pra gente um acidente depois que a gente sofre. Sim. Então, depois que a gente passa por um acidente, eu já tive alguns assim simples, não acidentes graves, mas você só sabe depois de todas as consequências e às vezes as pessoas elas minimizam isso, né? A consequência depois, o que você passa depois de problemas ou o que você tem depois de um acidente, né? Quando você fica com uma lesão, ou quando você tem que se fazer tratamentos para recuperar daquela lesão que você teve. Então, isso é muito doloroso. Então, é melhor trabalhar na prevenção. É muito melhor trabalhar na prevenção do que contar com a sorte. Muito bom. E se as empresas e o governo já estão entendendo que a saúde do colaborador é importante, por conta de... A empresa já entende que ter um colaborador bem, e não só na parte de segurança, mas também na parte de bem-estar, traz mais lucro. Por que o colaborador ainda não está entendendo isso, né? E ele que é o principal responsável por isso, né? É o colaborador que, no final das contas, ele vai sofrer ali uma lesão que pode levar para o resto da vida ou não, né? Então, é uma consciência que a gente precisa levar cada vez mais para os colaboradores aí. Muito bom. Acho que eu aprendi muito nesse tempo aqui que a gente passou junto. Tenho certeza que todo mundo está assistindo a gente também. Então, eu queria começar agradecendo a Aline por dividir a apresentação comigo. Sempre bom te ter aqui. E agradecer Neus e Douglas também por estarem aqui, por tomarem um tempo da agenda tão caótica de vocês também, para falar bastante com a gente, dividir um pouquinho dos conhecimentos. E agradecer você que está em casa com a gente, conseguiu assistir hoje o nosso 3º episódio. Se você gostou do conteúdo e se você aprendeu alguma coisa, compartilha com um colega seu, pega o link, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada!